What you know about and know what I mean? Random freeze. Vamos lá? 1 hora depois, Vamos. 2 horas depois, Bora? Deixa eu só ver se a galera pediu pra fazer live ou não. depois de muito bate-boca, On fire, papai! On fire! Olá, seja muito bem-vindo ao Mentalidade Empreendedora Podcast, um podcast para quem quer mais margem, recorrência e escala. Aqui quem está falando é o Marcos Eduardo e hoje eu estou com... Pedro Quintanilha, pra variar. E nesse podcast a gente vai estar falando sobre como fazer vendas recorrentes com um perfil pequeno no Instagram. Né? Show de bola. É algo que chega muito pra gente, né? A galera que escuta a gente, assiste a gente, né? Que sempre fala, olha Pedro, eu quero vender recorrente, mas eu tenho um perfil pequeno, eu quero vender recorrente, mas né, o meu Instagram é pequeno. E para começar, Pedro, eu quero já fazer 2 perguntas, tá? Tá bom. Né? Na verdade que você contasse, né? Tá. 2 cenários aí pra gente, né? O primeiro é o cenário da Letícia, né, que é bem interessante, que de fato ela rompeu com as vendas recorrentes dela mesmo nessa situação de um Instagram pequeno. E depois eu queria que você falasse também um pouco da sua experiência, um pouco mais no início, né, da jornada, com a venda recorrente, né, com um perfil pequeno, mais ali próximo, e também que você desse ali uma estratégia para a galera que está aqui nos assistindo, nos vendo, para que eles consigam aplicar, né? Então já meio que soltei tudo aqui, então vai lá, meu irmão. Show de bola, vamos lá. Cara, ó, a primeira coisa que eu acho importante é a gente olhar para essa visão que a gente tem de Instagram grande, pequeno, né? Porque assim, normalmente o que está por trás dessa pergunta, quando alguém faz, provavelmente a gente recebeu essa pergunta de Sim, alguém, né? sim, Isso acabou virando uma pauta aqui do podcast. Então assim, normalmente, quando alguém faz essa pergunta, atrás dessa pergunta tá uma falta de confiança. Atrás dessa pergunta tá, às vezes, uma coisa assim, tá uma indagação, tipo, não tem autoridade, sabe? Já viu aquelas não tem autoridade? Já sim. Né? A pessoa acha que pelo fato dela não ter muitos seguidores, Audiência, né? né? Tipo assim, às vezes a pessoa, sei lá, com 30 anos de experiência, né? A pessoa era o melhor da classe, tem dezenas e dezenas de clientes com resultado, aí a pessoa, pelo fato de ir para o digital e não ter a audiência ainda que ela espera, ela fala isso, né? E normalmente baseado na comparação que ela tem com as próprias referências que ela tem, né? Porque aí, por exemplo, se ela olha e fala, minha referência tem, sei lá, 1 milhão de seguidores. Sim. Acabou, você vai olhar pro seu Instagram e vai falar, cara, meu Instagram é pequeno, né? Você vai falar, minha referência tem 5 milhões de seguidores. Aí o cara tá com 1 milhão de seguidores, ele vai falar o quê? Tô Pô, meu pouco Instagram ainda, é tô pequeno, né? Minha referência tem 10 milhões de seguidores. Pô, então eu posso estar com 9 milhões que eu ainda vou estar, né, dentro da minha concepção atrás, né? Então, eu acho que um ponto aí também tá nesse lugar de como a pessoa olha, tá? Por quê? Porque, e aí, ó, até pegando o caso da Letícia, né? Sim. Ela tinha um volume de seguidores, né? Eu não lembro exatamente o número de seguidores que ela tinha, mas ela tinha um volume relativamente baixo de seguidores. E ela começou a fazer essas vendas, né? De uma assinatura, sem um grande alarde, sem um negócio assim gigante, né? Ela começou pelo direct. Uau. Ela começou... Você se lembra qual era o ticket do produto dela? Cara, eu acho que é um ticket de R$500, se eu não me engano. É a comunidade dos tributaristas. Tá bom. Comunidade tributaristas do futuro, né? E ela vendeu 43 tickets no 1 a 1 no direct. Uau. Então, as pessoas, ela falava sobre a comunidade nos stories, ela dividia aquela visão do que ela tinha e tudo mais, e as pessoas começaram a levantar a mão, né? E eu acho que esse é um ponto interessante, né? O levantar a mão aqui é um termo, né? É um termo, galera, né? O levantar a mão é demonstrar interesse. Entendi. Entendeu? E a partir dessa demonstração de interesse, ela se engajava numa conversa e vendia para ela, né?
Isso durante o período que ela estava dentro da nossa mentoria. Então, logo que ela entrou na mentoria, ela entrou na RR na mentoria, o que aconteceu? Ela começou a dar esses passos, porque ela é muito fazedora, né? Depois ela abriu o próprio grupo de mentoria dela e tudo mais, mas sempre olhando para esse lugar de conexão pessoal, né? Que é uma coisa que encaixa muito com o que eu acredito, encaixa muito com o que a gente faz aqui no Mentalidade, né? Então, eu acho que uma coisa muito legal dessa postura que ela teve foi porque ela conseguiu seguir o passo a passo que a gente mostra dentro da RR, por exemplo, de uma forma bem acertada, não tendo a necessidade de multidões, né? De falar com um monte de gente. E até é um ponto interessante que a gente estava falando antes dos bastidores, antes da gente falar aqui, né, e começar a ligar a câmera, que é sobre a sensação que dá, né? Quando a pessoa... Por que as pessoas acham que é mais fácil vender quando você tem milhares de seguidores? Não é que é mais fácil vender, até porque a taxa de conversão ela pode ser até menor. Sim. Né? A tendência é que seja menor, né? A tendência é que quanto mais gente você fale, né, de forma simultânea, a conversão seja menor, né? Então, por exemplo, se a gente for olhar de forma prática aqui, qual que é a maior chance da gente ter uma conversão, maior taxa de conversão, né? Ou seja, o que é a taxa de conversão? Acho válido dividir isso, né? Taxa de conversão é aquela pessoa que dá o passo para se tornar o seu cliente, né? Então, qual que é a maior possibilidade de você ter uma taxa de conversão? É numa venda 1 a 1. Né? Eu e você sentado aqui numa conversa de vendas e a gente começa, você traz as suas dúvidas, você traz seus anseios, eu começo a responder isso, apresento o meu produto para você e aí a gente chega a um consenso de que o produto é o melhor para a sua solução e aí qual que é o passo? Inevitável é você fechar o contrato, né? E aí dar o passo de entrar no jogo. Melhor para o problema, você falou melhor para a solução. Isso, melhor para o problema, melhor para o problema, né? A solução, o produto é a solução, encaixa com o problema que a pessoa tem e com isso ela passa a fazer negócio com você, né? E seja para venda, serviço, produto, esse processo ele é igual, padrão, né? Para todos. E aí eu acho que um ponto interessante é a gente olhar para esse lugar. Se o processo de vendas no 1 a 1 ele é o que tem a maior taxa de conversão, se a gente for jogando isso para trás, né? Então, assim, 1 a 1 é o melhor. Qual que é o próximo nível? O 1 a 1 em vídeo. É o segundo melhor, né? Depois, é o 1 para muitos ao vivo, né? Um webinário, por exemplo, né? O webinário é um para muitos ao vivo. Uma palestra online, né? Uma palestra online, né? Mais claro. Isso, uma aula online. Então, você tem lá uma pessoa falando para um monte de gente ou para um número maior de pessoas ao vivo, você tende a ter uma taxa de conversão maior. Depois, qual que é o próximo? É o 1 para muitos gravado, né? Que pode ser o webinar gravado, né? O próprio vídeo de vendas, né? Entra nesse lugar. E depois, qual que é o próximo que entra nisso? Pode ser, por exemplo, uma carta de vendas ou uma página de vendas, né? Onde não contém, por exemplo, um vídeo. Né? Então pode ser um lugar também que você vai ter ali taxas de conversões potencialmente menores, né? Mas você vai o quê? Falar para muitas pessoas. E aí, para mim, a grande questão que rola é o seguinte, é que quando você está trabalhando com estratégias como página de vendas, vídeo de vendas gravado, próprio webinar gravado, o webinar ao vivo você sente, mas dentro desses 3 aqui, você vai ter uma taxa de conversão menor, só que você não tem o sentimento de tomar o não. E isso faz diferença. Sacou? Isso faz muita diferença. Por quê? Porque a pessoa, como ela não sente o não, por exemplo, a gente faz um lançamento de um produto, de uma assinatura, de um produto, pode ser até de venda única mesmo, né? Triste de quem faz, mas pode ser, né? E aí o cara faz um lançamento de um produto, ou uma venda assim, você vai ter lá, se tiver 1% de conversão, é uma boa conversão. 1% de conversão é 99% de não. Sacou? Só que tá na página, né? Tá no vídeo gravado, tá mascarado. Eu não tenho esse retorno da audiência em relação àquele meu comando de Isso aí. De compra, é como se você falasse com... vamos supor, o cara fez uma lista de contatos lá de 100 mil pessoas. E ele falasse 1 a 1, né? É humanamente impossível, mas imagina que, né, vamos abstrair e entrar num lugar onde você fale com 100 mil pessoas.
E imagina que você tivesse essa mesma taxa de conversão. Seria, 99 mil nãos, cara. Olha que doideira. É pesado, né? Sacou? Imagina, tomar 99 mil nãos na sua cara, falando, não quero seu produto, não é pra mim, não quero saber de você, para de me encher o saco, tá ligado? Tipo, Tem tudo. cara, tem de tudo, entendeu? Cara, imagina isso, 99 mil não, só que eles ficam aonde? Mascarados na lista, mascarados na não resposta, mascarado na não abertura, mascarado no não clique, mascarado nesses lugares. E aí, o que rola? Quando a pessoa entra no lugar de venda 1 a 1, aí esse 1% ele sobe. Sim. Então, você acaba tomando nãos, e aí você experimenta o não, né? Você experimenta o receber o não. Você experimenta, caramba, que bosta, e é horrível, sacou? Vai perceber que as maior. pessoas não fazem o que elas falam, né? Então, assim, vão passar por situações interessantes, né? De pessoas falando, não, eu gostei, eu quero muito, né? Aí quando manda o link, faz o quê? Cri, 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 cri. Né? Tem alguns que ainda respondem, né? Agora não, mas as pessoas... tem muita gente covarde, né? Então a pessoa não enfrenta, né? Então ela vai lá e aí finge, mente pra ela mesma, inclusive. Um dia eu vou comprar, um dia, quem sabe, né? Não, eu vou chegar lá, sabe? E assim, a maioria das pessoas não dão esse passo, né? E quando você entende isso e começa a, experimentar isso, que pra mim o talvez é pior que o não, né? Pra mim é. Talvez é muito pior que o não, né? Porque o talvez coloca a pessoa no limbo, né? Fica com aquele sentimento de que pode acontecer, né? Mas que na realidade... Não, vai ser protelado, entendeu? Vai pra frente. E a gente, como adultos, são procrastinadores por natureza, né? E aí, pra mim, tá a chave, né? Você falou, cara, qual que é o mecanismo aí, a forma? Pra mim, uma das chaves de você fazer vendas, ser efetiva em conversão de vendas, principalmente nesse formato, onde você tem menos seguidores em algum nível, é você tirar o talvez. Tirar as pessoas de cima do muro. Ter comunicações que fazem com que as pessoas desçam do muro. Tá. Sacou? Antes de você entrar nessa parte mais técnica aí, dando já alguns passos práticos para essa galera conseguir já começar a vender, né, suas assinaturas, mesmo que ainda tenha poucos seguidores, eu queria que você falasse ainda mais sobre esse sentimento, né, dessa tomada de não, o quanto essa pessoa precisa estar presente, ciente para isso, para que ela consiga romper. Você acredita que a pessoa passar por isso é importante? Fala um pouco mais desse sentimento, né? Por quê? Porque a gente vai estar dando aqui a tática, explicando conceitos para você colocar em prática, mas você vai sentir algumas coisas que você tem que reagir de uma forma que faça com que você continue avançando. Eu queria que você já falasse um pouco sobre isso, Pedro, e já antecipasse também, talvez, sentimentos que essa pessoa vai ter, coisas que ela precisa... Cara, eu preciso romper com isso, não posso deixar que esse sentimento ele me toma, né? Porque a gente sabe que a vida, né, do empreendedor, ele, de certa forma, passa por muitos desafios, a gente não se pode deixar se abater por isso. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Show de bola. Bom, vamos falar desses sentimentos. Eu lembro de uma palestra que eu estava dando. Dei uma palestra essa semana aí. Agora eu tô temporando o negócio, não vou dizer qual é a semana pra galera não saber. Pode ser a semana de 2042. Uma palestra que você deu. Em 2042. Então, assim, eu dei uma palestra e aí, antes de eu entrar na palestra, tava um tempo de pergunta e resposta, não sei o quê. Okay. Aí uma das moças falou assim, quando alguém vem e diz que meu produto tá caro, eu falo pra pessoa assim, então vai fazer com outro porque talvez ele seja mais competente do que eu pra fazer o seu serviço, entendeu? Meio que uma forma de tirar a pessoa e meio que, tipo assim, como se... né? Como se ela estivesse se blindando disso. Fala, cara, eu não quero baixar meu preço, que eu acho justo, né? A pessoa escolhe quanto ela vai cobrar, ninguém é dono de ninguém para ficar botando preço no serviço do outro, né?
E aí ela entra dentro desse lugar, mas para mim a abordagem dela estava num lugar onde ela estava se desvalorizando. Entendeu? E aí eu até ajudei ela. Logo que eu entrei para dar a palestra, eu fui pedir a palavra, pedi para ajudar ela. E aí eu falei para ela o seguinte, olha, seria mais interessante nessa abordagem que você tivesse uma linha de comunicação onde você se valorizasse e conseguisse de alguma forma trazer essa pessoa para perto de você. E aí minha sugestão para ela foi o seguinte, por que você não fala assim, ó, talvez você não esteja preparada para o meu serviço. Você não está no tempo do meu serviço, sacou? Então, e por isso você está considerando fazer com o outro mais barato, né? Porque, potencialmente, aquele outro que está cobrando mais barato vai estar fazendo um serviço pior do que alguém que está cobrando mais caro, tá bom? Então, isso não é uma regra, tá? Não é uma coisa assim, não é um fato, mas em se tratando de serviço, isso normalmente o profissional que é mais capaz, é até mais confiante, que entrega uma coisa melhor, ele tende a cobrar mais pelo seu serviço, certo? Porque ele se valoriza mais. E aí eu dei essa dica para ela, eu falei, ó, você poderia ter feito isso. E aí você poderia ter vindo com uma pergunta também, que é o seguinte, qual que é, no caso dela, era uma festa de casamento, cara. Casamento só faz uma vez, né? Sim. Pelo menos dentro da minha concepção, Sim. né? Deveria ser, né? Uma vez só, né? Tem gente que faz mais, né? Mas enfim. E aí, ela tava lá dentro desse lugar, né? Cara, um casamento. Eu falei assim, qual que é o seu nível? A minha pergunta, minha sugestão de pergunta para ela foi, você chega para essa pessoa e pergunta assim, ó, qual que é o seu nível de prioridade em relação a esse evento único na sua vida? Uau. De 0 a 10. Porque se o seu nível de prioridade para esse evento for menor do que 10, eu prefiro que você não faça comigo. Sacou? Porque eu só faço um serviço para quem tá 10 comprometido com fazer um negócio incrível. E aí, cara, você vê como é que muda, né? Sim. Muda de figura. Ao invés de, vai lá, esquece. Dane-se, né? Tipo, sai pra lá. Você traz a valorização pro profissional. E, além disso, né? Hackeando essa fala, né? E, além disso, você traz a consciência da pessoa pro teu lado. Falando o seguinte, cara, esse evento é único. O momento mais importante da sua vida, né? E você vai economizar em merreca. Entendeu? E aí, cara, você ajuda a pessoa a pensar. E pra mim, venda tem tudo a ver com isso. Você ajudar a pessoa a tomar uma decisão que vai ser benéfica pra ela mesma. Sim. Sacou? Por quê? Porque, cara, dificilmente alguém vai vender algo que não acredita, né? Tem gente que diz, não é possível vender algo que não acredita. É possível, claro que é possível. É possível, não tem isso. Você vende técnica. Se você souber a técnica, você vende qualquer coisa, né? Tem gente lá, é traficante, que vende droga e não fica usando droga, porque ele não é doido de ficar lá e se matar, mas ele vende a droga, entendeu? Enfim, então é possível alguém vender alguma coisa que não usa, vender alguma coisa que não faz, tudo isso, porque isso é um mito, né? Tem um mito disso, né? Eu não posso vender uma coisa que eu não uso. Pode, né? Tem quantos amigos nossos que vendem pra caramba produto de emagrecimento e são gordos, né? Então, assim, esse negócio não existe, né? A pessoa pode. O Flávio Augusto vendia curso de inglês e não falava inglês, pô. Foi falar inglês depois da sei quanta escola lá, né? Não sei quantas escolas que ele foi aprender o inglês. Então, assim, isso é um mito, né? Agora, quando você acredita no produto, né? Ou usa o produto, você tende a ter uma força maior, né? Um impacto maior para a venda, né? Você tem argumentos em algum nível até mais fortes, né? Cara, aqui eu uso esse negócio, né? Quando a gente indica uma ferramenta, por exemplo, né? Sim. Que a gente usa. Tem ferramentas que a gente indica que a gente não usa. E a gente mostra lá, indica e vende do mesmo jeito, né? Fala, isso aqui é para um nível de tal de negócio. A gente já passou dessa fase e tudo mais. Você pode, se estiver começando, pode ser um caminho legal. Agora, essa outra ferramenta aqui, ela custa mais caro. Só que é a ferramenta que eu uso. Então, isso entra como um argumento, né? Poxa, se eles usam, eu gostaria de usar também. Então, eu quero poder ter essa ferramenta, enfim. Então, a venda em si, ela é esse processo, né? De você criar conexão, de você trazer isso, né? E o sentimento, né? E pegando o gancho lá do sentimento que você falou,
ele vai te acompanhar. Vários sentimentos vão te acompanhar durante esse processo. Porque venda é um processo emocional, né? Então, o sentimento de frustração por levar um não. O sentimento, tem gente que tem medo de vender, né? E normalmente esse medo de vender está escondendo um sentimento de frustração por levar o não. Por quê? Porque eu duvido que alguém que fala que não gosta de vender ou tem medo de vender, fique triste quando vende. Eu duvido. Duvido. Pode botar nos comentários aí, se você que está vendo esse podcast aí, tem um comentário no YouTube, ou se quiser me mandar um direct lá, @PHMQuintanilha. Eu duvido que você fique triste quando você venda. Quando vem a notificação de venda, Duvido. Quando solicita o saque lá na Entra plataforma, o dinheiro na sua né? conta, duvido. Quando você começa a ver o dinheiro chegando na sua conta, você fica triste. Duvido, não fica nada. Agora, então o que é o medo? O que é esse medo? O que é essa frustração? O que é? Para mim, é esse sentimento de ser rejeitado por levar um não, entendeu? Para mim, tá nesse lugar aí. Que é uma coisa que as pessoas realmente vão precisar lidar se quiserem empreender, se quiser construir um negócio. Porque não existe negócio sem vendas e não existe venda sem não. Fala aí, brother. Momento de jabá rapidinho aqui no meio do podcast, interrompendo a transmissão aqui, tipo comercial, né? Tipo Jequiti, assim, ó. Eu tô aqui passando rapidinho para falar o seguinte, cara. Se você quiser criar, lançar ou escalar um negócio digital de assinatura, sendo acompanhado diretamente por mim, sendo mentorado por mim, tem um link aqui na descrição onde você pode se candidatar para uma vaga no meu programa de mentoria, beleza? Então, aí foi, momento jabá, já passou aí, tá vendo? Não dá nem para pular o anúncio, né, cara? Que doideira, né? Vamos que vamos, volta pro podcast aí, bora. Eu queria que você falasse então um pouco mais sobre esses preconceitos, né? Porque de fato tem isso, né? Tipo assim, as pessoas elas almejam um novo patamar de vida, né? Então todo mundo tá em busca de uma qualidade de vida melhor, né? De estar numa casa melhor, num patamar financeiro melhor. E de fato às vezes cria um pouco desse conflito dentre a pessoa, ela quer um padrão de vida melhor, um padrão Sim. de vida diretamente, cara, mais dinheiro nesse caso, porém ela não consegue vender, né? E aí, de certa forma, essa conta não bate, não fecha. Entra um pouco mais profundo falando sobre isso, cara. Cara, pra mim, a principal questão aí tá nesse sentimento do receber o não. Não saber receber o não, tá? Então, pra mim, a questão que precisa ser resolvida na vida das pessoas que estão se propondo a construir um negócio Tá. é entender que elas precisam lidar bem com o não. O não é inevitável. Inevitável. Então, você vai receber não. Dentro das estratégias de marketing digital, a gente consegue mascarar a recepção, né? Em algum nível, inclusive. Por quê? Porque vai ter gente comentando coisas, sei lá, reclamando de você. Vai receber e-mail de gente enchendo o saco, falando: para de me mandar e-mail. Mais um vendedor de curso, né? Enfim, A gente cara. recebe vários lá, né? Cara, é isso, sabe? Sim. Faz parte do jogo. Então, se você tiver, assim, não quiser passar por isso, aí a minha recomendação, assim, bem direta, bem motivacional, entendeu? Minha recomendação motivacional para alguém que não queira passar por isso é desiste, pô. Entendi. Desiste. Joga a toalha, pede para sair, entendeu? Vai fazer um concurso público, vai arrumar outra coisa. Porque se você escolheu começar um negócio, seja ele no digital ou fora do digital, vai precisar lidar com isso, cara. E aí, cara, pode ter maior questão de todas. Uma coisa eu posso afirmar, se você escolher enfrentar, o prêmio compensa. Entendeu? Entendi. Se escolher enfrentar, o prêmio compensa, né? Vivemos isso há anos, né? E sou feliz e grato por aquilo que a gente tem conquistado. No final a conta fecha, né? Fecha. No caminho a conta fecha, né? Não precisa nem chegar no final, né? No caminho a conta fecha. Só que você precisa o quê? Você precisa realmente se dedicar, estudar, precisa ser acompanhado, né? Encontrar pessoas que tenham valores semelhantes aos seus, né?
é importante você estar bem assessorado nesse processo, porque é simples, mas não é fácil. Sacou? Então, assim, quem diz que é fácil, é só botar um link, é só vender, né? É só vender. Vai lá, é só vender. Não, não é só Quem vender. ainda não vendeu, né? É, porque Normalmente ainda não... quem fala assim é só, né? E eu lembro, um dia eu tava ouvindo, eu gosto muito de ouvir podcasts de CEOs, de grandes empresas, assim, né? E aí eu tava ouvindo de um camarada de uma empresa, de uma grande empresa da área fitness, né? E aí ele tava falando assim, ele falou assim, que todo negócio, ele, num primeiro momento, parece que é o melhor negócio do mundo. Quando você entra nele, é o pior negócio do mundo. E quando você opera ele é um negócio normal, tá ligado? Legal, isso. Então, assim, então acho que essa é a perspectiva, né? Às vezes a gente olha para o próprio mercado digital e vê tantas coisas e fica, assim, deslumbrado. E aí eu acho que é um ponto importante, né? Ter esse alinhamento de expectativa, entendendo que, cara, sim, você pode produzir muitos recursos, sim, em negócios digitais de assinatura você tem uma lucratividade absurdamente maior do que outros tipos de negócio, outros formatos de negócios, só que vai exigir de você dedicação, aprendizado, cara, fazer as coisas que tem que ser feito, né? E aí é um ponto que eu creio que as pessoas precisam ficar presentes e entendendo que, cara, quebrar as ilusões que a gente cria às vezes na nossa cabeça, entendeu? Legal, cara. E entender que isso é fundamental, né, na jornada para a conquista dos seus objetivos, né? Falando sobre as emoções, uma coisa que eu vejo muito é que as pessoas, elas buscam a técnica e se deixam ser dominados, né, pelas emoções. Sim. E a gente entende e percebe que as emoções, né, ela é muito importante nessa jornada. E aí, pegando isso, né, entendendo um pouco as emoções, entendendo um pouco a técnica, eu queria que você compartilhasse um pouco do que você fez, né, no início aí, no início de 2020, né, no momento desafiador que foi. Eu queria que você trouxesse um pouco do seu sentimento, né, e de como você lidou com isso nesse momento desafiador e uma técnica, né, que você implementou nesse processo de venda, né, através aí do Instagram especificamente. Show de bola. Bom, aconteceram algumas coisas, né? Então, assim, no início desse tempo desafiador, que agora a galera sabe qual é. Então, assim, no início desse tempo, o que rolou? A gente teve uma grande campanha que a gente ia fazer online, de um produto de assinatura de coprodução que a gente tem, que foi adiada, né? Por medo. Então, cara, rolou esse frisson, medo, não sei o que. Aí, cara, esses parceiros nossos olharam e falaram, galera, a gente vai segurar e tudo mais. A gente ficou com medo. E aí, como a gente tem um percentual menor dentro desse projeto, a gente acabou ficando, cara, beleza, né? Apesar da gente ter sido, tipo, contra, falando, cara, a gente acha que a gente pode apertar o acelerador aqui e que vai funcionar. Não, mas vamos segurar porque a gente tá com medo. Beleza, né? E aí a gente segurou. E o que a gente fez? A gente começou a perceber que isso ia começar a permear o contexto da nossa própria comunidade, nosso ecossistema, né? O ecossistema que está em volta da mentalidade empreendedora, que são os nossos programas, a nossa comunidade, né? O nosso programa de acompanhamento modular, os mentorados, tudo mais. E aí, cara, uma coisa que a gente decidiu fazer foi se levantar como uma voz de, cara, esperança e não vamos ser refém do medo. Independente do que está por vir, independente dos desafios que a gente não sabia o tamanho do que seria, né? A gente vai, meu irmão, arrepiar. Vamos chegar junto e ajudar essas pessoas com o que a gente tem de melhor, né? E aí o passo que a gente deu foi o quê? Foi, cara, mobilizar a galera para começar a acelerar o processo de vendas diretas. Então, existe dentro... Se a gente for olhar, eu gosto de resumir tudo em copy e tráfego. Tá.
Tá bom. Tá? Traduz um pouco a questão dessa venda direta, porque no mercado tem a estratégia da venda direta, que é jogar tráfego para a página de vendas e vender direto, né? Seria isso? Não, Tá bom. é diferente Ok. disso. Mas tudo se resume em tráfego e venda, tráfego e copy, né? Então, tráfego é atrair as pessoas, seja de forma orgânica, ou seja, de forma Paga. orgânico não é gratuito, grátis, né? Mas né? enfim, alguns acham que é, né? Mas isso é papo para um outro podcast, né? Ok. O orgânico que não é grátis. Inclusive, o orgânico é mais caro que o tráfego pago. Aí fica com essa daí para você depois descobrir. E aí tem o tráfego que é pago, show de bola. Tem o tráfego que é pago. E tem na área de copy, você tem a escrita, você tem vídeos, você tem formas de se comunicar, né? E você tem o que eu chamo de vendas diretas, que é a venda pessoal, 1 a 1. Você falando direto com o potencial cliente, né? E o passo que a gente deu foi isso, foi de maior conexão com a nossa tribo, né? Ou seja, mais encontros ao vivo, diminuindo os ciclos, né, do que a gente tinha. A época a galera do Mentalidade Master, por exemplo, a gente tinha um encontro mensal, né? Hoje é quinzenal, mas a gente tinha um mensal e a gente trouxe para um por semana, né? Para quê? Para que a gente encurtasse o ritmo e conseguisse acompanhar os nossos clientes mais de perto. Né? O Mentalidade Master são nossos clientes mais premium hoje em dia, né? A galera que já são os mestres da recorrência, né? A galera que já está girando muito bem, a gente auxilia eles de perto. Então, a gente diminuiu isso e foi trabalhando esse processo. E o processo que foi uma chave para nós, que inclusive montou uma estrutura que a gente tem crescido aqui dentro, foi um processo de consultores, né? A gente começou a trazer pessoas para serem recepcionadas por nós de forma individual e a gente fazer vendas dos nossos programas no 1 a 1. Né? Isso foi uma virada no nosso negócio durante aquele período onde a gente parou, inclusive, de depender de campanha, parou de depender, a gente já não dependia tanto, né, de lançamentos e coisas desse tipo, porque a gente vende recorrente, então a pessoa compra e depois tem a recompra, né, seja ela numa anuidade, num semestral e tudo mais, então as renovações elas já trazem esse benefício de segurança para o nosso negócio, e aí a gente ganhou mais um ativo, que foi não depender do tráfego, não depender do ter que ficar fazendo campanhas e só fazendo a conta fechar naquela de fazer anúncio e fazer a conta fechar. A gente começou um processo onde a gente incluiu pessoas, começando diretamente comigo, né, ensinando para a galera como que fazia a venda, usando 1 a 1 e usando inclusive o direct do Instagram como uma ferramenta, né? Assim como a própria Letícia que fez, que é uma aluna nossa, a gente ensinou, ela fez, a gente também faz isso e nossos mentorados têm feito isso e gerado muito resultado sem ficar dependendo tanto de tráfego pago, né? Então realmente foi uma alternativa, uma virada e foi muito relevante para a gente poder continuar crescendo, né? E uma coisa que é muito doido, né? Porque teve gente que quebrou, teve gente que sobreviveu e teve gente que cresceu, né? Graças a Deus, nós fomos daqueles que cresceram né? durante todo esse tempo. Sim. Legal, cara. Muito bom, muito bom. E eu queria que você agora trouxesse, cara, uma estratégia clara, assim, cara. Algo que esse cara, né, ou essa pessoa que está nos ouvindo, nos vendo, possa pegar isso e implementar já imediato. Tipo assim, cara, ou uma sequência de story que ele pode fazer para poder vender, alguma coisa que esse cara consiga pegar agora, implementar, gerar resultado e depois ir lá no seu Instagram te falar que gerou resultado. Show de bola. Então vamos fazer o seguinte, vamos dar um passo antes da venda, que para mim, se você souber fazer isso, você tá com 50% da venda feita. Ok. Tá? E é simples de implementar. É identificar o interesse, tá? Uma tática muito, muito simples para você identificar o interesse. O que você vai fazer? Usando o seu Instagram, do jeito que ele é, do jeito que ele tá, você vai dizer o seguinte, você vai dizer qual que é o seu produto ou serviço, tá? O problema que você resolve. Vamos imaginar aqui, vamos pensar fala um produto aí. Fala aí, um produto aí. Fala algum produto, fala, qualquer um.
Produto de o quê? Investimentos? Investimentos financeiros, tá bom? Ok. Eu tenho aqui um relatório de investimento aonde? Investimento em bolsa de valores? Bolsa. Beleza. Tem um relatório aqui que ajuda você a melhorar seus investimentos na bolsa de valores, tá bom? Então, você tem isso como produto, essa é a sua solução, né? Você vai resolver isso o quê? Você resolve um problema. Pessoas que têm interesse em ganhar dinheiro com bolsa de valores, por exemplo, né? Pode ser o interesse das pessoas. E aí você vai perguntar exatamente isso, em cima do interesse que você acha que as pessoas têm no seu Instagram. Oi, tudo bem? Aqui, ó, parará. Você tem interesse de ganhar dinheiro na bolsa de valores? E você vai botar aquele negocinho assim, ó, enquete, sim ou não. É isso. Cara, por mais ridículo que isso possa parecer. É simples, né? É simples. Não é simples fazer isso? Sim. Oi, você tem interesse de... aquilo que eu tenho como solução? Tá? Uau. Você tem interesse de aquilo que eu tenho como solução? E sim ou não? Todo mundo que disser sim, você inicia uma conversa. Ah, Pedro, como é que eu vejo? No Story, você consegue identificar quem marcou sim ou não. E aí a pessoa tem lá, na enquetezinha, aí vai ter lá. Aí você tem, vamos imaginar que você tem poucos seguidores, você tem 50 pessoas que veem seus stories, tá? Vou botar nesse lugar aí. Ok. 50 pessoas veem seus stories, tá? 30 pessoas veem seus stories. Vamos imaginar que você tem ali 10 pessoas desses 50 que marcaram que tem interesse. Sim. Você já tem ali 10 pessoas que levantaram a mão para você iniciar uma conversa de vendas com ela. 10 pessoas que falaram assim, ó, ei, eu tenho interesse. Isso é levantar a mão. Levantar a mão é identificar o interesse. E aí é a chave para você começar qualquer conversa de vendas. Você nunca ultrapassa o interesse da pessoa. Então, se a pessoa tem um interesse, você faz o quê? Você inicia uma conversa. Né? Você, beleza, me explica um pouco mais, e aí já é a conversa que você vai iniciar no seu direct. Me explica um pouco mais sobre esse seu interesse de ganhar dinheiro na bolsa de valores. O que você já comprou? O que você já investiu? Me explica um pouco. Começa a se interessar pela pessoa. Interessa pela pessoa. Qual que é? De onde que vem esse interesse? E aí você começa o quê? Um processo onde você vai investigando. Você vai entendendo. Pô, meu interesse é porque eu estou começando, eu estou descobrindo o mercado, eu quero entender um pouco mais, tal. Percebeu que o seu produto pode atender ela? Você pergunta. Olha, eu tenho um produto. E aí é na pergunta mesmo, eu tenho um produto que resolve esse problema. Você tem interesse em conhecer? De novo, está se movendo cautelosamente, de forma amigável, de uma forma sem ser aquele vendedor de carros usados, entendeu? Eu tenho um produto aqui, compra de mim, entendeu? Não, cara. Você tem interesse de conhecer? Eu tenho interesse de conhecer. Beleza, a porta está aberta. Agora você pode realizar a tua venda. Agora você pode conduzir essa pessoa a apresentar o teu produto, né? E apresentar preço, condições financeiras, como que funciona, tudo mais, e conduzir essa pessoa para dentro do teu programa, do teu produto, do teu serviço, né? Então, é um caminho que você pode se mover de forma leve, de forma elegante, né? Se valorizando, de uma forma que você consiga realmente se mover baseado no interesse daquela pessoa. Não tem interesse. Beleza, você para, tá tudo bem. Pode continuar me acompanhando, tem conteúdos gratuitos, tem outras coisas aqui e tudo mais. E aí, a vida que segue nesse processo e você vai recebendo e avançando. E aí, qual que é a minha recomendação? É você ir fundo até receber um sim ou um não. Esquece os talvez. Sim ou não. Ajuda essa pessoa até ela chegar num sim ou num não. Por quê? Porque o não pode ser um não agora. Legal isso. E na minha visão é que todo não é um não agora. Esse é como eu enxergo. Todo não é um não agora. Por quê? Porque amanhã ou depois volta aquela pessoa, algo desperta ela. Ai, meu Deus, né? Então todo não é um não agora. E aí no nosso caso, né, por exemplo, na mentoria, vai ter link da mentoria nesse episódio? Acho que vai, né?
na descrição. Pode ser, Bota pode. aí na descrição. Lá na mentoria tem o seguinte, na hora que a pessoa preenche lá a aplicação e tudo mais, né, que é o para se candidatar para a vaga, tem um preço e ela pode dizer sim ou não pro preço, Entendi. né? Então isso é um ponto, né? E aí ela pode dizer. E na ligação a gente pode dizer não para ela também, Sim. né? E aí quando a gente diz não, é um não agora, não é um não nunca. Legal. Então a gente nunca dá um não para a pessoa, né? Seja numa mentoria ou ela dizendo também que não tem ela está dizendo não Interesse, quando né? ela não tem o interesse financeiro daquele investimento, às vezes até tem, né? Mas ela não viu valor suficiente para poder mexer no que precisa mexer para poder fazer aquele investimento, né? E aí o que acontece é que a gente entende sempre os nãos, tanto os que a gente recebe quanto os que a gente dá, porque como empresa, por mais curioso que isso possa parecer, mas a gente também dá não, né, para clientes, dizendo, cara, não, a gente vê sempre isso como um não agora, né? E esse é um ponto que é importante de você entender, né, e sempre cuidar, né, para não destratar as pessoas, ter um cuidado nesse sentido. Show de bola, cara. Cara, incrível. Isso aqui foi praticamente um curso de vendas, né? Por quê, né? Só dando essa recapitulada, né? Quando você fala puxando o interesse da pessoa, eu acredito que você vai muito elegante, né? Foi da forma que você falou, né? Porque você age de acordo com o interesse dela, né? Então, assim, cara, eu acho que esse formato que você passou aqui vai ajudar muita gente. Isso aí. E fica de desafio para você que está aqui, né, ouvindo ou está vendo a gente pelo YouTube, para você implementar exatamente isso que o Pedro acabou de falar, iniciar esse relacionamento com a sua audiência, sempre, né, pautado no interesse da pessoa e fazer a venda, né? Chegar num sim ou num não, né? Porque também se chega num, não, depois eu vejo, não, talvez eu... E aí você fica com aquele sentimento também de que, não, tem um monte de gente que vai comprar, né? E aí chega, no final, quase ninguém compra, tá? Sim. Então, assim, você já chega para um sim, já chega para um não e dá continuidade puxando o restante das pessoas. Cara, eu tenho certeza que qualquer pessoa que implementar isso que você acabou de compartilhar aqui vai conseguir vender, vai conseguir aumentar ainda mais as suas vendas das suas assinaturas, tá? E, cara, pra gente finalizar, eu queria que você deixasse aí uma saudação pra galera. Show de bola. Ó, minha consideração final é a seguinte: se isso gerou valor para você de alguma forma, aplica e me conta. Legal. Aplica e me conta. Como que ela... Aplicar ela sabe, né? Que você vai já usar o compartilhou. Instagram, fazer lá a enquete, sim ou não, ver se tem interesse. E como que ela te conta? No meu perfil do Instagram, @phmquintanilha, tá bom? @phmquintanilha. Se você tá vendo isso no YouTube, você pode tirar uma foto ou tirar um print da tela e me marcar, @phmquintanilha. Você pode também, no Spotify e tudo mais, tirar um print disso e espalhar esse negócio, cara. Espalha a palavra, né? Hashtag espalha a palavra aí, né? Apresenta o podcast para mais pessoas, porque a gente tem aí se dedicado bastante a entregar um conteúdo profundo de valor para que você possa se desenvolver aqui no podcast. E aí a forma de você me pagar por esse conteúdo, uma das formas, né, de você me pagar por esse conteúdo é compartilhando, né, dividindo, espalhando a palavra e levando esse conteúdo para mais pessoas, para ajudar mais gente. E é isso aí, beleza? Show de bola. Se você tá vendo pelo YouTube, cara, não se esqueça de se inscrever. Se você tá ouvindo, né, no Spotify ou qualquer outra plataforma de podcast, segue a gente também lá e até o próximo podcast. Valeu! Valeu! Para você que chegou no final desse vídeo ou desse áudio, né, se você estiver ouvindo o podcast, e quiser ter a chance de ter o seu projeto avaliado por um dos consultores da minha equipe, é o seguinte: aqui na descrição desse episódio tem um link para você se candidatar para uma vaga para a Mentoria Makers. Como que faz para se candidatar? Você agenda uma reunião com a gente. Vai ter um calendário, você vai agendar essa reunião. Agendada a reunião, por telefone, a gente vai te mostrar um caminho para que você possa final é a seguinte: avançar junto com a gente na mentoria. Se a mentoria, isso gerou valor para você assim, de alguma em 3 forma, etapas. Primeiro a gente faz um aplica diagnóstico e do me seu conta. projeto.
Então, um documento onde Aplica e você me preenche conta. todos os detalhes a respeito do seu negócio. A gente faz um raio-x Vai do usar seu o negócio. Instagram, Depois, fazer lá você enquete, se vai ou para não, um ver se tem planejamento interesse e tudo mais. estratégico com a gente, onde a gente vai No meu perfil desenhar do Instagram, exatamente quais são as @PHM táticas que Quintanilha. você vai usar Tá bom? para criar, lançar e escalar o seu programa de Quintanilha. assinatura. Inclusive, no Você planejamento, tá a vendo gente isso pode no YouTube, desenhar a você tua pode tirar esteira uma de foto, produtos, tirar um print né, que da são tela e a me suíte, marcar, né, o PHM produto Quintanilha. que conversa Você com o pode outro e tudo também, mais, enfim. A gente tem um no planejamento Spotify completo e do tudo teu mais, tirar um negócio print para disso entender e exatamente espalhar o que esse você negócio, cara. precisa Espalha a palavra, para o né? seu Hashtag negócio, espalha a independente do palavra aí, estágio que você né? esteja. Ou seja, Apresenta ninguém o é grande podcast demais ou para mais pequeno demais para estar na pessoas, mentoria. porque Pode a estar do gente zero, tem se dedicado ou pode estar bastante faturando a 1 milhão. entregar Não tem conteúdo problema. Se profundo você estiver de em qualquer valor lugar para que entre você 0 e 1 possa se milhão, a gente desenvolver pode aqui te no ajudar podcast. dentro E aí do a forma de processo você da nossa me pagar mentoria, por esse tá bom? conteúdo, E depois do uma das planejamento, formas, a gente né, tem a você parte me do pagar por esse conteúdo acompanhamento. é Então, a cada compartilhando, 15 dias, né, a gente tem dividindo, acompanhamentos espalhando a que se dividem palavra e em levando esse estratégicos conteúdo para e mais técnicos, pessoas, para onde a ajudar gente vai mais olhando o gente. teu negócio É e isso aí, ajustando beleza? as bases para que você possa crescer com consistência, tá? Ao longo de todo o programa, é um programa de 6 meses, renovado, né, de forma continuada, podendo ser renovado por mais 6 meses e assim sucessivamente, né? E ao longo de todo o programa, você vai ter desafios e vai ser acompanhado diretamente por nós, passo a passo, para alcançar os seus objetivos. A mentoria não é um curso, ela é o caminho que você precisa para alcançar o resultado que você deseja. Se você tiver interesse de se candidatar para uma vaga, simples. É só tocar no link que está aqui na descrição desse episódio e fazer o seu agendamento, porque a gente vai ter o maior prazer de bater um papo com você, entender o seu projeto, identificar como a gente pode te ajudar melhor e começar a trabalhar junto contigo, beleza? Então é isso, um grande abraço e espero o teu agendamento. Valeu! Primeiro a gente faz um diagnóstico do seu projeto, então um documento onde você preenche todos os detalhes a respeito do seu negócio, então a gente faz um raio-x do seu negócio. Depois você vai para um planejamento estratégico com a gente, onde a gente vai desenhar exatamente quais são as táticas que você vai usar para criar, lançar e escalar o seu programa de assinatura. Inclusive, no planejamento, a gente pode desenhar a tua esteira de produtos, né, que são a suíte, né, um produto que conversa com o outro e tudo mais. Enfim, a gente tem um planejamento completo do teu negócio para entender exatamente o que você precisa para o seu negócio, independente do estágio que você esteja. Ou seja, ninguém é grande demais ou pequeno demais para estar na mentoria. Você pode estar do zero ou pode estar faturando 1 milhão. Não tem problema. Se você estiver em qualquer lugar entre 0 e 1 milhão, a gente pode te ajudar dentro do processo da nossa mentoria, tá bom? E depois do planejamento, a gente tem a parte do acompanhamento. Então, a cada 15 dias, a gente tem acompanhamentos que se dividem em estratégicos e técnicos, onde a gente vai olhando o teu negócio e ajustando as bases para que você possa crescer com consistência, tá? Ao longo de todo o programa, é um programa de 6 meses, renovado, né, de forma continuada, podendo ser renovado por mais 6 meses e assim sucessivamente, né? E ao longo de todo o programa, você vai ter desafios e vai ser acompanhado diretamente por nós, passo a passo, para alcançar os seus objetivos. A mentoria não é um curso, ela é o caminho que você precisa para alcançar o resultado que você deseja. Se você tiver interesse de se candidatar para uma vaga, simples. É só tocar no link que está aqui na descrição desse episódio e fazer o seu agendamento, porque a gente vai ter o maior prazer de bater um papo com você, entender o seu projeto, identificar como a gente pode te ajudar melhor e começar a trabalhar junto contigo, beleza? Então é isso, um grande abraço e espero o teu agendamento. Valeu!